Olá, senhoras e senhores, bem-vindos à Ironia Crônica! E hoje é dia de tag. Bem, na tag de hoje a gente vai falar, a tag vai ser a tag 50%. Como vocês sabem, a maioria dos booktubers costumam fazer isso, é a primeira vez que eu tô fazendo porque o meu canal tem menos de 6 meses, né? Mas a tag 50% é uma tag, eu acho que é criada pelo Geek Freak, eu não sei certinho quem que é. Eu vi a Glaucia fazendo, o Mikael fazendo, do Alegria Literária e vários outros booktubers fazendo. E a tag 50% é basicamente obrigatória para os booktubers. Eu tô fazendo ela um pouco atrasado, já tá na metade do mês de julho, né? Mas é uma tag que é meio que um resumo dos primeiros 6 meses do ano. Então a gente pega os livros que a gente leu de janeiro a junho e a gente faz ali um balanço, né, com 15 perguntas sobre os melhores ou os piores, aí o que a gente achou. Então vamos lá. Primeira pergunta da tag, eu dei uma resumida aqui, gente, pra falar, então talvez não esteja exatamente, mas eu vou deixar na descrição quais são as perguntas exatamente, tá? Mas eu vou falar da forma que eu coloquei aqui. Então a primeira pergunta da tag é o melhor livro que eu li nesses 6 meses. E eu devo dizer que o livro que eu considero melhor desses primeiros 6 meses é Os Testamentos, da Margaret Atwood. Os Testamentos é uma continuação de O Conto da Aia, né? Eu já expliquei, já fiz um vídeo aqui. Eu vou deixar o link aqui em cima, que é como funciona a Gilead, né? E inclusive, eu gosto muito desse vídeo, então vão lá pra ver ele. E Os Testamentos, ele é a continuação de O Conto da Aia, ele se passa 15 anos depois de O Conto da Aia, e ele foi escrito 30 anos depois de O Conto da Aia, né? Então, a gente termina O Conto da Aia, foi escrito lá em 1970 alguma coisa, 1980, nunca lembro certinho quando foi que foi escrito. E nós não sabemos o destino da personagem principal. E aqui em Os Testamentos a gente tem uma ideia sobre o que aconteceu. Os Testamentos também funciona como uma inspiração para a segunda e terceira temporada da série. Isso porque a primeira temporada da série é inspirada no livro, né? E a segunda e a terceira são escritos pela Margaret Atwood. Ela atua ali na escrita do roteiro da segunda e da terceira temporada, mas não existe um embasamento literário para aquilo que acontece. Simplesmente ela está escrevendo como acontece com as últimas temporadas de Game of Thrones, né? E aqui em Os Testamentos a gente tem o que vai acontecer no futuro, depois dessa segunda e terceira temporadas da série. Então ela ao mesmo tempo meio que dá alguns spoilers, mas a gente fica ali com uma certa ansiedade sobre como que vai chegar nesse ponto. Os Testamentos, enfim, eu tô falando muita coisa, mas eu não tô falando certinho sobre o que é. Os Testamentos, ele, como eu disse, é uma continuação de Conto da Aia, e ele fala mais sobre como aquela sociedade de Gilead, que é uma sociedade muito repressora, extremamente religiosa, preconceituosa e tudo mais, como essa sociedade está em declínio e o que aconteceu com a personagem principal, o que ela está fazendo e as ações que algumas pessoas têm dentro e fora de Gilead para derrubar aquele regime. Então é um livro excelente, eu considero, ele já é um dos meus favoritos, assim como Conto da Aia é um dos meus favoritos, Os Testamentos é um dos meus favoritos e assim, foi difícil escolher, mas eu considero ele como o melhor livro que eu li nestes 6 meses. A segunda pergunta é a melhor continuação que eu li nesses 6 meses, e eu devo dizer que é A Lança do Deserto, que é a continuação do primeiro volume do Ciclo das Trevas, que é o Protegido, né? Então, o Ciclo das Trevas é uma saga de literatura fantástica lançada no Brasil pela Dark Side. Só tem volume 1, 2 e 3, na verdade são 5 volumes, e o 4 e o 5 não foi lançado pela Dark Side no Brasil. Não tem previsão, nem sei se eles vão lançar, queria muito que eles lançassem, mas de qualquer forma, A Lança do Deserto é uma excelente continuação de O Protegido. E ela pega ali um personagem que ele é o antagonista da história, e em vez dela continuar imediatamente o livro 1, ela volta para o passado desse personagem, conta desde a infância dele, quase metade do livro é contando a infância desse vilão, né? Ao ponto de que, como a gente tem muito esse ponto de vista de como ele é, né? Ele não é mais vilão pra gente, né? Já que metade do livro é sobre ele. E a gente tem esse segundo ponto de vista, né? Um personagem que a gente tinha uma grande antipatia no primeiro livro, e aqui a gente vai conhecendo mais sobre
toda a cultura que ele é inserido. É um universo onde de dia as pessoas vivem suas vidas normais, mas à noite surgem alguns monstros, né, alguns elementais, alguns demônios que que destroem tudo pela frente, e a única forma de se proteger dessas criaturas são através de alguns símbolos que são feitos, né? E em volta desse plot muito simples é construída uma sociedade muito eficiente, né? Então é um universo muito bom, muito bem detalhado na sua simplicidade. Então a gente tem cidades que são muito bem protegidas, aldeias que têm ali sua própria forma de encarar essas criaturas. Tem algumas sociedades que vivem reclusas, né, longe tentando se proteger o máximo possível dessas criaturas, enquanto tem algumas que enfrentam realmente, batem de frente com elas. E esse segundo livro, ele coloca a gente num outro ponto de vista. Ele pega aquela visão que a gente tinha no primeiro, ele joga do outro lado, né? Pessoas que a gente considerava como vilões ou tendo uma cultura completamente diferente dos outros, e ele faz a gente se apaixonar de novo, né, por uma nova sociedade. A Lança do Deserto, o Mikael, ele sempre falou pra mim que a Lança do Deserto ele era melhor do que o primeiro, e agora eu acho que ele falou também que o terceiro é melhor do que o segundo, então eu só tenho a pensar que essa saga só melhora. Realmente, O Ciclo das Trevas é uma excelente saga literária de fantasia e eu recomendo muito. Inclusive, eu tô pensando até em fazer talvez um universo para iniciantes dele. A terceira pergunta é o lançamento do primeiro semestre, que eu ainda não li, mas que eu quero muito. E eu não sei se ele entra como um lançamento do primeiro semestre, porque eu acho que foi no final de junho ou começo de julho que foi lançado. Mas de qualquer forma eu quero muito ler A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que é o novo livro do universo de Jogos Vorazes. Ele se passa 60 anos antes de Jogos Vorazes, antes da Katniss, antes de tudo que a gente viu nos livros e no cinema, né? E conta a história do presidente Snow, né? Como ele se tornou presidente, como ele se tornou esse tirano, né? A gente vê aí algumas coisas que é um livro maior que os outros, né? A capa é bastante sugestiva. Eu tô vendo aí algumas críticas que talvez ele não seja tudo isso que eu quero, mas de qualquer forma eu quero muito ler esse livro, quero muito saber expandir. Eu sempre considerei que Jogos Vorazes é uma saga com muito potencial, mas pouca expansão, né? A gente tem uma visão muito limitada ali, só da Katniss, só da galera que acompanha ela, e a gente poderia ter algo muito mais amplo, muito mais como os filmes ali tentaram apresentar, né? Algo muito mais à frente, e tudo o que acontece dessa sociedade a gente acaba tendo ali muito pouca expansão. E eu fiquei muito animado quando saiu essa notícia e eu quero muito ler esse livro. Eu tô pensando em comprar ele para ler ainda esse ano. A quarta pergunta é o livro mais aguardado para o segundo semestre. Ele é tão aguardado que eu já tô lendo ele, que é 1984, do George Orwell. Eu fiz um unboxing em que eu tirei esse livro da caixa. Eu li 3 capítulos desse livro até agora, né? E tá sendo muito, muito bom, como todo mundo fala deste livro. É uma distopia, né? Então ele é o precursor de todos esses livros de distopia que a gente conhece, como Jogos Vorazes, enfim, na verdade 1984 está tão além de tudo isso que ele é assim, é como se fosse a bíblia das distopias, né? Eu tô muito feliz de estar lendo esse livro e tô curtindo muito esse livro, e era um dos meus livros mais aguardados para ler esse ano, e eu já comecei ele e já tô adorando. A quinta pergunta é o livro que mais me decepcionou nesses 6 meses, né? E eu devo dizer que eu não tive livros decepcionantes em 2020 até agora, né? Tá sendo um ano muito decepcionante, mas eu não tive livros que me decepcionaram. Realmente, todos os livros que eu li, alguns foram releituras, mas todos os livros que eu li atenderam as minhas expectativas quando não superaram as expectativas, né? Eu devo dizer que eu li muito pouco livro. Se eu não me engano, deixa eu dar uma olhadinha aqui, nesse mesmo caderno aqui eu tenho... Quantos livros eu li? Eu li 14 livros esse ano. Isso é muito pouco. Isso é uma produção muito baixa de leitura, né?
a galera lê isso em um mês. Então são livros razoavelmente grandes, sabe? Então, se for analisar pela contagem das páginas, não tá tão assim ruim, mas a quantidade de livros tá bem baixa, né? Mas tendo tão poucas histórias assim lidas num ano, então eu não tenho assim muitas que me decepcionaram, né? Tô fraco de leitura esse ano, apesar de ter quarentena, de ter muito tempo livre e tudo mais, mas enfim, vocês sabem como é que eu sou. Mas, de qualquer forma, eu não tive nenhum livro que me decepcionou esse ano que tenha sido abaixo das expectativas. Livro 6, o livro que mais me surpreendeu esse ano e foi Marcas da Guerra, que é um livro de Star Wars. Eu nunca tinha lido nada do universo do Star Wars, eu já assisti os filmes, tudo, e eu tava muito curioso para saber como que essa história seria narrada, né, através de um livro. E Marcas da Guerra, ele entra ali no final do episódio 6, o Retorno de Jedi, né, e bem no final do Retorno de Jedi, e ele já lança algumas ideias sobre essa trilogia mais nova, né, que começa com o Despertar da Força, depois vem Os Últimos Jedi e a Ascensão Skywalker, né. Essa nova trilogia tem muitos problemas, né? O episódio 7, 8 e 9. Principalmente o episódio 9. Eu acho que, nossa, basicamente estragou toda a história. Mas o episódio 7, ele tem muitas coisas legais, muitas coisas incríveis. E esse Marcas da Guerra, ele lança algumas sementes para essa história. Só que ele se localiza muito ele se baseia muito no final do Retorno de Jedi. Então eu recomendo muito lerem esse livro. Se você tá aí assistindo Star Wars e você quer saber o que aconteceu depois da destruição da Estrela da Morte, depois do Luke, Darth Vader e tudo mais, depois da resolução de tudo aquilo ali, como é que eles fizeram para acabar com os últimos resquícios do Império e restabelecer a República, eu recomendo você ler Marcas da Guerra, que é um livro muito bom. Eu só tô tendo muita dificuldade para achar a continuação dele, que é alguma coisa de honra? Eu não lembro certinho. Mas assim, tá sendo bem difícil de encontrar as continuações desse livro. Talvez eu não encontre e eu vou ficar aí sem saber como é que termina a história, porque é uma trilogia, né? Marcas da Guerra é o primeiro volume de uma trilogia. Mas eu recomendo sim, se você é fã de Star Wars, se você tá procurando aí alguma coisa desse universo para ler. Sétima pergunta, um novo autor favorito que lançou seu primeiro livro esse semestre ou que eu conheci recentemente. No caso, eu conheci recentemente e foi o Charlie Donlea, que ele é o escritor de A Garota do Lago, Deixada para Trás e tudo mais. Eu só li A Garota do Lago, eu li esse ano, né? Obviamente, a tag 50%, né? E ele me surpreendeu. Eu achei que ia ser um romance genérico de detetive, uma coisa bem jogada, assim, sabe? Mas é muito bem escrito e eu acho que é o primeiro livro dele. E ele pega, assim, uma narrativa que ela é ao mesmo tempo um capítulo no presente, outro no passado, outro no presente, outro no passado. E vão sendo apresentadas algumas alternativas de assassino. Então, é apresentado um personagem e aí você descarta, né? E depois é apresentado o outro. Então, você fica sempre naquilo. Eu já sei quem é, tá muito previsível. E aí, no próximo capítulo, já não tem como ser aquela pessoa. E aí, no próximo capítulo, já não tem como ser aquela pessoa. E vai sendo... ao mesmo tempo vai sendo apresentadas características de quem foi que cometeu aquele assassinato e você vai tentando ligar. E eu achei que eu ia conseguir desvendar fácil o mistério e no final não era aquela pessoa que eu achei que seria, né? Então eu gostei bastante, me surpreendeu e eu aí tô ali pensando nos próximos livros que eu tenho pra ler ele. Então gostei muito de Charlie Donlea, a Glaucia também falou que ele é muito bom e eu tô aí já me preparando para ler os próximos livros dele. Pergunta número 8. Quedinha pro personagem fictício mais recente. Essa pergunta ela se confunde muito com a 9ª pergunta, que é do personagem favorito. Só que eu vou dividir. Eu vou responder do jeito que tá aqui. Quedinha pro personagem fictício, eu considero que, assim, que é um personagem que... Assim, eu li e eu falei... Meu Deus, eu quero saber o que mais sobre essa pessoa, né? Na verdade, eu fiquei um pouco apreensivo no começo, mas eu quero saber como que essa pessoa vai ser no futuro, que é a Celina Sardotian,
do Trono de Vidro. No começo da história, eu fiquei assim, nossa, mais uma protagonista genérica de saga de fantasia, né? Mas ela foi se provando muito mais do que isso, né? A Celaena, ela, na história, ela é uma assassina, ela tentou matar o rei desse reino que dizimou o reino dela, né? Ela foi contratada, ela tentou matar o rei, ela não conseguiu e foi mandada para umas minas de sal, onde ela iria trabalhar até morrer. Até que um dia, o príncipe, filho do rei que ela tentou matar, chega nela e oferece para ela a chance de sair daquele lugar se ela participar de uma competição de assassinos, né? Assassinos que vão ser contratados não, vão ser colocados numa competição para serem os próximos membros ali dessa elite de assassinos do rei. Então ela tem a escolha de passar o resto da vida dela nessas minas de sal ou entrar numa competição para se tornar a protetora do cara que ela tentou matar, né? E ela, obviamente, prefere a segunda opção, porque entre a morte certa e a morte duvidosa, ela prefere ter uma morte duvidosa. E ela vai nessa competição e eu fiquei, nossa, mais uma mistura de Jogos Vorazes com Os Miseráveis e Cinderela, sabe? Só que não, ela foi se provando ser uma pessoa muito mais inteligente do que... Quer dizer, eu sabia que ela era inteligente, mas foi se provando uma pessoa muito mais complexa. E agora eu tô querendo saber o que ela vai passar aí nos próximos livros, né? É uma saga bem compridinha, né? Tem uns livros que são até grandinhos. E eu tô aí curioso para saber o que a Celaena vai aprontar nos próximos livros. A Lari, do Singularidades, é muito fã dessa saga. E a gente sempre conversa sobre isso, e então eu tô aí bem curioso para saber o que vai aparecer nos próximos livros. A nona pergunta, que é de personagem favorito mais recente, né, desses últimos 6 meses. E eu devo dizer que é um cara que muita gente considera como favorito. Eu li com um certo preconceito, até porque o nome do livro é Orgulho e Preconceito, né? Eu li com um certo preconceito, falando assim, não vou, assim, achar esse cara legal, provavelmente. Mas acontece que o Sr. Darcy, de Orgulho e Preconceito, é um cara muito legal, né? O começo do livro, ele é muito babaca, ele é apresentado pra gente de uma forma muito babaca, mas conforme a história vai evoluindo, a gente vai percebendo que ele é um cara que ele não é aquilo que a história vai nos apresentando, né? A história tem um viés de uma personagem, que é a Elizabeth, né? E a gente vai tendo um olhar muito preconceituoso em cima dele. E por fim a gente descobre que ele é um cara totalmente diferente, né? Ele tem motivos para ser daquele jeito, né? De estar sempre desconfiado das pessoas, de não gostar de pessoas que puxam o saco dele, de sempre estar sempre desconfiado porque as pessoas sempre se aproximam dele querendo alguma coisa, né? Eu gostei muito de como ele explica mais, né? Pra história, que as meninas, as moças sempre estão se aproximando dele pensando na questão do casamento, de como ele ganha não sei quantas mil libras por ano, tudo, e como a Elizabeth, ela pensa diferente, né, e tudo mais. Então, Orgulho e Preconceito foi uma história que me surpreendeu. Eu achei que ia ser... eu não gosto muito de romances de época, então eu fiquei assim, nossa, vai ser... mas eu precisava ler, né, porque... quer dizer, ninguém é obrigado a nada, mas como é um livro clássico, né, eu falei, não, tem que ler, uma hora ou outra tem que ler. E me surpreendi, gostei muito do Sr. Darcy, e o Sr. Darcy tá aí como um dos meus personagens favoritos. Sempre que falarem Sr. Darcy, eu vou lembrar da personalidade dele. E isso que pra mim é um personagem que se define como favorito. Quando alguém fala sobre esse personagem, você imediatamente lembra da personalidade dele. Então, gostei muito do Sr. Darcy. 10ª pergunta, um livro que me fez chorar nesses últimos 6 meses, e nenhum livro me fez chorar, porque, enfim, não sou do tipo que chora lendo, né? Mas um livro que tem algumas passagens muito tristes. Por incrível que pareça, não é um livro que você pensaria como sendo triste, mas é a Provações de Apolo, volume 4, né? Que é a Tumba do Tirano. Provações de Apolo, para quem não sabe, é a 3ª saga do Rick Riordan dentro do universo de Percy Jackson. Então nós temos os 5 livros de Percy Jackson, temos os 5 livros dos Heróis do Olimpo, que são continuação, né, de Percy Jackson, e nós temos
os 5 livros de provações do Apolo que se passam ali continuando, então forma uma saga de 15 livros. E o 4º livro já está acabando já essa saga de provações de Apolo, que é a Tumba do Tirano. Ele se passa depois de alguns acontecimentos muito traumáticos do último livro. Alguns personagens que são muito queridos pra gente acabam morrendo, né? E tem mortes muito tristes, assim, você sente a perda deles. O Rick Riordan, ele tem, apesar de ele ter muita fórmula dele de escrita, as mortes nas histórias dele tem peso, sabe? Não são assim pessoas que morrem e de repente você esquece. Uma pessoa morre e aí no livro seguinte ela vai ser lembrada e no próximo livro ela vai ser lembrada. Ela tá sempre, tem sempre um impacto, né, da perda dos personagens. E a Tumba do Tirano, ela passa por isso, é uma história que ela lembra muito dos personagens que caíram no livro anterior e me deixou muito triste. Inclusive tem uma grande batalha nesse livro e ali a perda de alguns personagens ali, sempre no final, né, a gente vê algumas pessoas queridas morrendo nessa história, e o Rick Riordan ali não poupa assim de mostrar as lágrimas e a perda e o funeral dessas pessoas. Então é um livro que me deixou um pouco abatido em algumas coisas. A 11ª pergunta, um livro que me deixou feliz, e eu já falei dele, que é Orgulho e Preconceito. Eu gostei muito de Orgulho e Preconceito. Eu acho que foi um livro que me fez, algumas partes dele me fizeram dar muita risada. Eu até mandei, eu tenho um grupo com a Glaucia Michael, e eu mandei alguns áudios enquanto eu tava lendo o livro. E eu gostei muito do Sr. Bennet, que é o pai da Elizabeth. Ele tem algumas colocações que são hilárias, né? Como, por exemplo, a frase que ele fala que tem um personagem lá que é o Sr. Collins, que ele pede a mão da Elizabeth, é um cara extremamente babaca, chato, meu Deus do céu. E a Elizabeth nega a mão pra ele, e aí a mãe fica chateada com ela, e ela fala assim: se você não aceitar a mão dele em casamento, eu nunca mais olho na sua cara. E o pai fala assim: então você Elizabeth, tem um problema. Porque se você aceitar, se você não aceitar a sua mãe, nunca mais olha na sua cara. E se você aceitar, eu nunca mais olho na sua cara, né? Então é um personagem incrível. Eu gostei muito de tudo que o Sr. Bennet fala. Ele é muito sarcástico. E Orgulho e Preconceito foi um livro que me fez dar risada, né? E fez dar risada nos momentos certos. Não foi assim, eu não ri de coisas ridículas. É porque realmente coisas que eram engraçadas ali dentro daquela sociedade, né? Da Inglaterra, daquela época e tudo mais. Então, eu gostei muito de Orgulho e Preconceito. É um livro que me surpreendeu e me fez feliz também. Eu ri bastante. 12ª pergunta é a melhor adaptação cinematográfica que eu vi nestes últimos 6 meses. Não é uma adaptação de cinema, então eu já tô aí dando uma trapaceada na pergunta. Não é uma adaptação de cinema, mas é uma adaptação para série de TV. E no caso Netflix, né, que eu vi na Netflix, que foi a 2ª temporada de Outlander. Como sempre, Outlander é muito bem filmada, muito bem adaptada, né? Outlander é uma história que é muito grande, né? Um livro que acontece muita coisa. E nesse 2º livro, que é a Libélula no Âmbar, e a série conseguiu transmitir certinho. Alguns acontecimentos foram invertidos, né? Algumas coisas que se passavam antes se passaram depois. Algumas coisas foram cortadas, mas eu acho que como o livro foi escrito há muitos anos, né? A série foi muito assertiva em colocar só o que era importante mesmo, né? Tinha muitas cenas ali dentro da sociedade francesa, ali do rei Luís XV e tudo mais, que você ficava, meu Deus do céu, como é que eles vão adaptar isso? E quando chega na série não tem, porque não precisa, sabe? Muitos diálogos ali que são extremamente expositivos, muitas coisas não tem. Então eu gosto muito quando uma adaptação sabe o que cortar e o que tirar, o que deixar, né? E Outlander colocou exatamente isso. É uma excelente adaptação, gostei muito da 2ª temporada da série. E agora eu quero ler o 3º volume para assistir a 3ª temporada. 13ª pergunta, resenha favorita do primeiro semestre. Essa parte da resenha, eu devo dizer que se eu fosse escolher de algum youtuber, ia ficar um pouco chato, porque daí fica escolhendo, né? Eu tenho alguns amigos booktubers, então fica meio chato eu ficar escolhendo algum booktuber para eu falar a minha resenha favorita. Então, eu vou puxar a sardinha pra minha brasa e eu vou falar uma resenha que eu mesmo fiz.
E no caso, a resenha que eu mesmo fiz é a resenha de O Conto da Aia e os Testamentos, né? Na verdade não é uma resenha, é mais um universo para iniciantes. E é o livro Como Funciona Gilead, que eu acho que eu já coloquei aqui em cima, mas de qualquer forma tá aí no meu canal, então vocês cliquem aí em algum lugar que tem Como Funciona Gilead, que conta sobre a sociedade de O Conto da Aia e os testamentos, como essa galera assumiu o poder dos Estados Unidos, transformou nessa sociedade muito preconceituosa e opressora e tudo mais. Eu gosto muito desse vídeo, deu algum trabalho para fazer, principalmente para pegar algumas cenas da série, não ter aqueles problemas de direitos autorais. Então eu recomendo vocês assistirem Como Funciona Gilead. E eu fiz ele com o máximo cuidado para ele não dar spoilers para vocês, né? Então, todos os meus vídeos eu sempre tenho esse cuidado de não dar spoilers para não estragar a experiência de leitura de vocês. 14ª pergunta, eu não sei porque que eu tô sempre falando no masculino, mas a 14ª pergunta da tag é o livro mais bonito que eu comprei ou ganhei nestes 6 meses. E foi Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, a versão ilustrada. Vocês sabem que daí basicamente todo ano eu compro uma versão ilustrada, né? E a versão ilustrada de Prisioneiro de Azkaban, ele não tem tantas ilustrações como nos anteriores, mas de qualquer forma é o livro mais bonito que eu comprei nesse ano, né? Nesse ano, né? Em 2020. E eu já comprei e já li ele, então foi acho que a 4ª ou 5ª vez que eu reli Prisioneiro de Azkaban. E como sempre o cuidado dessa versão ilustrada é muito boa, né? Não sei como é que vai estar o futuro de Harry Potter com essas polêmicas com a nossa autora, né? Mas de qualquer forma eu quero aí ter as minhas versões ilustradas. A 15ª pergunta e última, né? É quais os livros que eu preciso ou quero ler até o final do ano, né? Então eu quero pelo menos, lembra do meu último unboxing que eu fiz um unboxing de 11 livros nacionais, né? Então eu quero ler pelo menos 2 livros daqueles nacionais, eu quero ler pelo menos 2 livros nacionais esse ano, até o final do ano. Uma outra meta que eu tenho é para ler 1984, que eu já estou lendo, né? E também eu quero muito ler A Revolução dos Bichos até o final desse ano. Isso porque George Orwell é muito, muito importante a gente eu entender, ler as ideias dele, porque a sociedade que a gente está vivendo hoje em dia, a gente precisa das ideias de pessoas como ele. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se vocês gostarem, dê um joinha aí, comente, compartilhe, faça o que vocês sabem que vocês têm que fazer. Também assistam o meu próximo vídeo da saga de Universo para Iniciantes, que eu tô falando ainda sobre Cassandra Clare. Tô fazendo os vídeos, são resenhas, a partir de agora são basicamente 3 vídeos de resenhas sobre cada uma das sagas dela. Então aproveitem aí, assistam os vídeos da Cassandra Clare que eu tô fazendo e a gente se vê na próxima. Até mais!